O melhor investimento que existe, como vocês estão vendo na tela, é o Bitcoin, com quase 60% de retorno, acima até mesmo do tão tradicional ouro. Mas notem que lá embaixo, do outro lado desse ranking, o ativo de pior desempenho nos últimos 12 meses também é um criptoativo, é a Ethereum. Se tudo que você tivesse fosse Bitcoin, e mais nada, muita gente perderia dinheiro. Bancos, governos, outros projetos de criptomoedas. Por isso é importante para essas pessoas e para essas entidades criar uma confusão ao redor das criptomoedas, ao redor do Bitcoin. Se tudo ficar meio que misturado, sem que você consiga separar o joio do trigo, melhor para eles. Porque dessa forma você continuará com aquele papinho de diversificação e, claro, deixando a menor parte para o Bitcoin. Na última semana, a governadora do Arizona, Katie Hobbs, vetou o projeto de lei de reserva estratégica de Bitcoin do estado. Ela justificou isso com a seguinte frase: os fundos de aposentadoria do Arizona não são o lugar para o estado tentar investimentos não testados, como moeda virtual. A proposta que foi passada e aprovada por instâncias inferiores não falava sobre moedas virtuais, falava sobre o Bitcoin. Especificamente sobre o Bitcoin, uma reserva estratégica de Bitcoin. Mas a resposta dela mistura Bitcoin com todas as outras moedas virtuais, que, segundo ela, não foram testadas. Isso é feito de forma intencional, misturando Bitcoin, que tem um histórico longo, conhecido e de sucesso, com todas as outras porcarias que surgem e desaparecem na mesma velocidade. Dessa forma, ela consegue impedir a adoção do Bitcoin, mantendo as pessoas presas no sistema estatal, na moeda estatal e nos investimentos ligados ao Estado. Se você pegar os últimos 10 anos, o melhor investimento que existe se chama Bitcoin. Se você pegar os últimos 5 anos, o melhor investimento que existe é o Bitcoin. Se você pegar os últimos 12 meses, o melhor investimento que existe, como vocês estão vendo na tela, é o Bitcoin, com quase 60% de retorno, acima até mesmo do tão tradicional ouro. Mas notem que lá embaixo, do outro lado desse ranking, o ativo de pior desempenho nos últimos 12 meses também é um criptoativo, é a Ethereum, a segunda colocada no ranking das criptomoedas. Portanto, é óbvio que você não pode colocar as duas coisas no mesmo pacote. Eles têm desempenhos opostos. São plataformas com conceitos totalmente diferentes. O Bitcoin ele é prova de trabalho, ele depende de mineração. Ethereum é proof of stake, é prova de participação. Mas notem que até mesmo Donald Trump, quando vai se referir ao sucesso do Bitcoin, ao desempenho superior do Bitcoin em comparação ao mercado tradicional, ele não fala Bitcoin, ele fala cripto. I think crypto is important because if we don't do it, China is going to. And it's new, it's very popular, it's very hot. If you look at the market, when the market went down, that stayed much stronger than other aspects of the market. But I want crypto because a lot of people, millions of people want it. I don't know if you know that Biden went after it violently, and then before the election, he changed his tune entirely. His head of the SEC, everybody changed their tune. You know why? Because there were hundreds of millions of people that are participating in crypto, and they wanted to get their votes. Novamente, isso é intencional. Eles sabem que criptomoedas, elas são arriscadas. Acontecem diversos golpes nesse mercado e essa é a desculpa para que o governo precise estar envolvido, para que seja necessária uma regulamentação, para que eles possam cobrar impostos para te proteger. Se fosse somente Bitcoin, não existiria nenhuma necessidade de Estado, de governo envolvido com isso. Você simplesmente compraria Bitcoin, colocaria na sua carteira, problema resolvido. Mas não, eles vão colocar o que está podre junto do Bitcoin para conseguir ter uma desculpa de se colocar entre você e o seu dinheiro, limitando por regulamentação e por lei o quanto você pode estar exposto a esse ativo perigoso chamado criptomoedas. Tá, mas eu não quero falar de criptomoedas, eu quero falar de Bitcoin. Não, é tudo no mesmo pacote, justamente para te impedir de abandonar de vez o sistema tradicional, a moeda estatal, os bancos ligados ao governo e migrar para o BTC. Não. Você precisa estar ali com a maior parte do seu dinheiro financiando os parasitas. E não só os parasitas estatais.
todas as outras moedinhas dependem ali de um discurso de que o Bitcoin ele é incompleto, ele é ultrapassado, ele é simples demais. Logo, vai surgir algo melhor e você precisa migrar para esse algo melhor, porque senão você vai perder o seu dinheiro. Por exemplo, em 2021, Vitalik Buterin, o dono, né, o fundador da Ethereum, falava o seguinte: Vitalik Buterin afirma que há um grande risco de que o Bitcoin seja deixado para trás. Ele falava isso em pleno bull market, em pleno ciclo de alta de 2021. E qual era o motivo para ele afirmar isso? Está aqui. Se o Bitcoin mantiver sua tecnologia exatamente como é hoje, há um grande risco de que ele seja deixado para trás. Está vendo? O Bitcoin é ultrapassado, ele é muito simples. Então, nós estamos criando algo muito mais complexo, muito mais poderoso, que é a Ethereum, que vai, inclusive, ultrapassar a capitalização de mercado do BTC. Ele afirmava isso em 2021. Eu acabei de mostrar para vocês o desempenho da Ethereum, né? O pior dos ativos, enquanto o Bitcoin é o melhor dos ativos. E agora, 2025, Vitalik Buterin retorna para falar o seguinte. Essa é a conta dele no Twitter, no X. Uma das melhores coisas sobre o Bitcoin é a sua simplicidade. Essa simplicidade traz muitos benefícios. Vamos levar esses benefícios para a Ethereum. Dá para acreditar na cara de pau? Então, veja se faz sentido. Você tem o Bitcoin. Aí ele abandona o Bitcoin, cria a Ethereum porque o Bitcoin é simples demais e vai ficar para trás. Agora ele está falando que vai pegar a Ethereum e vai transformar num Bitcoin. Ele fez a volta completa. Chegou no mesmo lugar, deu uns 180 graus. E a pergunta é, então para que serve a Ethereum? Se, como ele disse, existem erros e ele quer transformar a Ethereum em um Bitcoin 2.0 para sobreviver, para que serve a Ethereum? Por que você não abandona isso e assume que o Bitcoin ele é o protocolo, é a camada base, assim como você usa aí TCP/IP na internet, não tem vários protocolos para você usar a internet, não tem um. E tudo é construído em cima desse protocolo. Esse é o Bitcoin. Mas não, ele não pode fazer isso, porque ele precisa financiar o projeto dele. Ele não vai assumir que altcoins são somente ali apostas, são somente ativos especulativos que têm ganhos de curto prazo. E no meio desse tiroteio está você, que poderia simplesmente pegar todo o seu patrimônio, transformar em Bitcoin e se livrar disso tudo. Mas não, você está ouvindo o teu gerente de banco. Você precisa diversificar. Coloque 10% aqui, 15% aqui. É fundo de investimento, é sei lá o que de imóveis. É título do governo. E aí você começa a diluir o seu dinheiro em um bando de coisa que perde valor. Isso explica porque somente 0,6% dos brasileiros tem mais de R$1 milhão, pessoal. Está o gráfico na tela aqui, ó. 1.200.000 brasileiros. 0,6% da população tem mais de R$1 milhão. R$1 milhão não é nada. R$1 milhão você não compra um imóvel, um apartamento numa cidade grande. Somente 0,6% da população consegue fazer isso. É surreal. O que explica que pessoas que trabalham a vida inteira não consigam juntar R$1 milhão, cento e poucos mil dólares. Porque essa é a intenção de quem está no poder. O político precisa que você continue usando a moeda estatal para ele estar no controle sobre você, para você ser dependente do governo. Os bancos precisam que você continue comprando, contratando os fundos de investimento, os títulos e tudo mais, para você pagar taxa de administração para eles. Os projetos malucos, matadores de Bitcoin, matadores de Ethereum, matadores de tudo, precisam continuar te convencendo de que esse é o grande projeto do futuro, para que você continue financiando os donos desses projetos. Enquanto isso, quem tem dinheiro, os bilionários do mundo, estão indo numa outra direção. A matéria acabou de sair. Imóveis são um péssimo investimento, diz bilionário mexicano. Melhor comprar Bitcoin. Esse é um bilionário, tá? Quem tem dinheiro, bilionário. Ele não está lá comprando Ethereum, comprando título do governo, comprando fundo de investimento. Não, ele está comprando Bitcoin.